Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Tudo bem? Tudo ótimo? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vou abrir aqui aos que chegaram. Por enquanto só estamos Drica e Gabriel. Aos poucos eu acho que o pessoal vai se achegando aí na nossa aula. Pessoal, a última aula a gente resolveu uma lista de exercícios é, sobre o assunto da aula 1, certo? É. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre a aula 2. Então, deixa eu olhar aqui o meu cronograma. Se eu não me engano, plano de aula aqui. Se eu não me engano, esse é o último conteúdo antes da prova. Exatamente. Vou até compartilhar aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui. Então, acho que agora vocês estão olhando o cronograma aqui comigo? Sim. Uhum. Então tá. Ó, essa foi a nossa última aula. A gente fez uma aula de resolução de exercícios. Tivemos feriado. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de um corpo rígido e equações de equilíbrio, ok? Daí, na aula que vem, a gente vai fazer uma aula de resolução de exercícios, porque a aula 2, eu consigo matar todo o conteúdo só nessa aula de hoje. Assim eu espero. Então, daí na aula que vem, a gente consegue fazer bastante exercícios, e na próxima já é revisão. Então, o tempo está voando. Temos basicamente aí, ó, a aula de hoje mais duas até o início Professora, das provas. Oi. vai para baixo um pouquinho ali para ver o visual, rapidinho. Não entendi, Gabriel. Vai para baixo um pouquinho ali para ver quando que é a outra prova. Não é um dia certo nessa aula. Não é um dia o quê? Certo? Ah, não, a data tá do lado, né? Certo. Ó, A data da. a data da prova é nesse dia aqui, tem o dia certinho. Deixa eu rolar aqui pro lado. O dia da nossa prova é dia 5 de outubro. A primeira prova, tá? Do primeiro bimestre. Beleza. Beleza? Então vamos lá para os slides agora. Muito bem. Então a gente vai falar sobre equilíbrio de um corpo rígido. Quando a gente tem um problema, pessoal, da nossa vida real aí, todas as estruturas e objetos, eles podem ter forças atuando sobre eles, né? Por exemplo, você sentado na cadeira, a cadeira está sofrendo a força que você está fazendo sobre ela, beleza. Ou elas podem simplesmente ter a única força ser o próprio peso dela. Então, todos os objetos, eles no mínimo têm essa força-peso. E essa força, ela está agindo sobre um outro objeto. Então, vou dar alguns exemplos. Aqui, ó, na minha mesa, eu tenho, por exemplo, o teclado. O teclado ele tem um peso e esse peso está sobre a, a mesa. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que quando eu vou analisar, estudar um corpo, alguma estrutura, eu tenho que verificar as forças que elas estão fazendo ou recebendo. Então, de forma geral, o teclado está aqui, ele faz uma força sobre a mesa, mas obviamente, se eu pressionar o teclado, eu faço força sobre o teclado que faz força sobre a mesa. Então, a gente vai estudar agora como determinar as forças que estão ocorrendo no nosso problema. E isso vai servir como base para projetar algumas estruturas. No caso aqui, como a nossa disciplina é um tanto curta, a gente vai ver uns casos bem básicos. Mas, se você um dia for trabalhar num projeto de um sistema que envolva também o cálculo estrutural, então faz parte entender um pouquinho como isso ocorre, e é basicamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, aqui nessa figura tá mostrando um corpo qualquer, daí parece uma batata gigante, sei lá, um objeto meio esquisito. E esse objeto está cheio de forças e momentos. Então a gente viu nas aulas passadas essas duas situações separadas, forças e momentos. E elas podem ocorrer juntas. A força pode provocar um momento ou pode simplesmente estar fazendo uma pressão, uma compressão ou uma atração no objeto. Então, aqui mostra essa situação, onde eu tenho várias forças e momentos envolvidos.
Muito bem, como que eu garanto que a minha estrutura, o meu objeto está em equilíbrio? Quando a gente soma todas aquelas forças e o resultado é uma força resultante igual a zero. Então, ela produz uma força resultante, lógico, quando eu somo todas elas, mas essa força resultante ela tem que ser igual a zero para que a gente tenha um equilíbrio. Mas só isso não basta. A gente também tem a questão do momento. Quando eu somar todos os momentos que estão envolvendo o meu problema e ele der zero, significa aí que a gente satisfez, a estrutura está em equilíbrio. O que significa estar em equilíbrio? Significa que ela está no seu estado de repouso, ela está ou completamente parada, que é o caso que a gente vai analisar na maior parte das vezes. Então, por exemplo, se você for projetar um computador, o computador, de forma geral, ele fica parado, né? Você não deixa ele em movimento. Então, é uma situação. Como que eu vou projetá-lo de forma que ele não deixe de ficar na sua configuração de equilíbrio? Eu quero que meu computador fique paradinho, eu levantei a tela dele e eu quero que ele fique naquela posição. Para isso, foi feito o estudo das forças que agem. Por que a tela não cai de volta, né? Porque existe aquela dobradicinha ali que tem um certo atrito que não permite que ela volte, né? Que ela feche o laptop e atrapalhe a aula ou o que você estiver fazendo nele. Então, a gente vai estudar essas forças e para estar em equilíbrio, somatório das forças tem que ser igual a zero e somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Qualquer dúvida, gente, podem me interromper sem problema algum, tá bom? Estão comigo aqui? Sim, prof, tá bom. É que eu copio, né? Daí eu tô copiando. Não, perfeito, Drica. É só, se tiverem dúvida, não deixem Beleza. de me perguntar. Bom, Pergunta. aqui é só mostrando a formulação vetorial. Mesma ideia, que a gente já trabalhou com isso, né? Nas aulas passadas. A gente pode fazer o somatório também através de uma análise vetorial. Quando a gente tem um problema tridimensional mais complicadinho, daí a gente utiliza essa abordagem. Então, tá ali, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, da mesma forma, só que ao invés de você ter um valor de momento, só a intensidade desse momento, você vai ter as componentes desse momento em x, y e z. Por isso que no final ali da equação, deixa eu pegar um lápis aqui, no final da equação, o zero ele está em negrito também, esse cara aqui, ó. E ele está em negrito justamente porque é um vetor. Então, cada componente do vetor de momento tem que ser igual a zero. Muito bem. Daí vem a ideia assim, né, que eu iniciei a aula falando sobre equilíbrio de um corpo rígido. Parece um nome assim meio esquisito, meio complicado, né? Mas por que a gente considera o corpo rígido? O que significa isso? Significa o seguinte, que por mais que você aplique forças sobre o seu objeto que você está analisando, a gente vai considerar que essas forças não estão provocando deformações no nosso objeto. E por que a gente poderia considerar isso? Porque essas deformações com certeza vão fazer com que essas forças mudem de direção. Isso é uma análise prévia. Aqui em princípios de mecânica, a gente faz essa consideração. Lá em resistência dos materiais, não. Os nossos materiais, eles vão sofrer deformações. Como é a vida real? A vida real, os materiais sofrem deformações. Só que eu posso assumir essa premissa de que o meu material ou o meu objeto, meu corpo que eu estou analisando, é totalmente rígido para estudar as forças que estão envolvendo ele. Não tem problema algum, a gente consegue fazer isso e a gente não vai tá perdendo nada, porque num processo posterior, daí a gente consideraria as deformações. Então, a gente considera que ele é totalmente rígido, é como se fosse um material super mega resistente, o adamantio lá. Então, por mais que você aplique cargas nele, ele não vai ter essas deformações. E isso, tudo bem, a gente sabe que os materiais sofrem deformações, né? Mas, de forma geral, os materiais que a gente vai estudar, ou que a gente encontra bastante na engenharia, né? Como os materiais metálicos, por exemplo, eles são materiais resistentes. E eles, se você aplicar uma carga, eles sofrem deformações muito pequenas. Então, se você pegar lá pode ser um arame de aço, para não dizer algo muito gigantesco, um arame. Se você estica o arame, você vai notar que ele vai
esticar um pouquinho só. Às vezes você não vai nem enxergar o quanto que ele está esticando quando você aplicar essa carga esticando esse arame, ok? Então, realmente, as deformações são muito pequenas, porque é um material bastante resistente. Muito bem. Só que, para eu calcular as forças no meu projeto, na estrutura que eu estou avaliando, eu preciso analisar um desenho que compreenda todas essas cargas, todas as forças que estão atuando no meu problema. E para isso a gente vai aprender agora a fazer o desenho do diagrama de corpo livre. Imagino que para vocês essa é uma novidade, uma palavra nova. Talvez vocês já ouviram falar, o professor de física falando bastante disso, o diagrama de corpo livre, diagrama de corpo livre. Só que lá talvez eram problemas... Bom, era diferente do que aqui, de certa forma. Aqui a gente vai olhar o objeto, olhar a situação e tentar representar todas as forças. E isso vai ser super importante para a gente desenvolver a aula 2, que é a aula de hoje, e também a aula 3, que a gente vai iniciar só no próximo bimestre. Muito bem, então como que a gente faz esse diagrama de corpo livre? Você vai pegar o objeto que você está estudando, que você quer analisar as forças. Então vamos olhar nesse exemplo aqui, ó, nessas figurinhas. Primeiro aqui eu tenho um carro sendo içado, tá sendo suportado ali, levantado, né, através desse guindaste, né? Observe que ele tem as forças aqui, os cabos prendendo aqui em cada roda, tem aqui o cabo que vai para o guindaste e tem uma pessoa ali, ó, puxando esse cabo, um outro cabo, né, na direção dela. Então, se eu fosse analisar as forças que estão ocorrendo aqui, o que eu poderia fazer? Como eu tenho o cabo que vai para o guindaste, o cabo que vai para o cidadão aqui e o cabo que vai para o carro, o ponto que eu vou analisar é o ponto A, porque ele está unindo todos esses cabos, todas essas forças, tá? Se eu fosse só desenhar esse cabo aqui que está indo para o carro, o que eu teria? Teria aquele cabo, a força que o carro faz, que é uma força peso para baixo, e a força de reação do cabo, que é uma força de mesma intensidade para cima. Então, o cabo não arrebentou, ele está lá, então ele exerce uma força de mesma intensidade, só que para cima. Mas, beleza, eu poderia fazer essa análise, não tem problema algum. Mas será que só isso basta? Bom, se a gente está pensando no todo, eu quero saber, por exemplo, qual que é aquela força que está indo para o guindaste, né? Não sei se vocês já viram aqueles videozinhos de um guindaste carregando um certo objeto, seja lá, sei lá, containers. E daí, de repente, o guindaste começa a cair. Vocês já viram algo parecido com isso? De um guindaste segurando algo e o guindaste não aguenta e começa a cair? É um vídeo só. Verdade, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o cara não calculou corretamente a carga que aquele guindaste poderia suportar. Então, muitas vezes é essa a nossa intenção. Então, será que a força-peso que o carro está ali exercendo é exatamente a força que está indo para o guindaste? Naquele caso, não. Por que não é? Porque tem ainda aquela força que a pessoa está fazendo ali, para o lado. Então, parte da carga do peso do carro vai para esse cabo de cima, a outra parte vai para o cara que está puxando lá. Então, tem que fazer essas análises para não fazer besteira na hora que estiver projetando algo ou, no caso, na prática, utilizando um equipamento. Então, como que eu faço o diagrama de corpo livre disso? É o que a gente vê na figurinha ao lado. Eu peguei o nó A, que é o nó que está conectando todos esses caras, e vou desenhar as forças que ele está, os cabos, as forças dos cabos que ele está unindo ali. Então, a gente tem primeiro a força-peso do carro, no caso, foi dito aqui que é 15.750 newtons. Temos a força de tração do cabo que vai para o guindaste. Então, olha, por que a força está para cima? Porque ela está sustentando aquele carro, ok? Ela está suportando, o carro faz uma força-peso para baixo, então, para eu suportar, eu tenho que fazer uma força para cima. E tem o carinha lá, ó, esse carinha aqui, ó, ele está puxando o cabo na direção dele, então, por isso que é uma seta apontada no sentido do cara puxando
aquele cabo. Basicamente, esse é o diagrama de corpo livre. Daí, o que a gente pode inserir a mais? No caso, as direções, né, os ângulos para esse probleminha aqui. É só isso. A gente desenhou as forças nos cabos e as suas direções aqui. Me deu um nome para essas forças. Então, foi isso. A partir dali, eu já poderia calcular a força naqueles cabos. A gente chegou a fazer alguns exemplos desse tipo lá atrás, inclusive na nossa última aula de revisão, quando a gente tinha aquele vaso e tinha aqueles cabos sustentando o vaso. Então, a gente fez um diagrama de corpo livre. Vocês só não sabiam que o nome era esse. A gente fez o desenho da força-peso do vaso e das forcinhas dos cabos sustentando esse vaso. Só que na aula de hoje a gente vai aplicar para alguns probleminhas um pouquinho mais complexos, tá bom? O segundo exemplo ali mostra uma bobina, um caso muito semelhante ao que está do lado esquerdo, só que uma bobina ali que está sendo sustentada também por um guindaste. Então, a gente tem aqui um cabo que une esse nó ao guindaste e que também segura a bobina em 2 pontos aqui. Então, por isso que o diagrama ficou dessa forma. Aqui nós temos as forças devido ao peso da bobina. Poderia substituir por uma única força central? Poderia, sem problema algum. Tanto é que a força que o guindaste, o cabo que vai para o guindaste está fazendo é justamente a força peso, porque se a gente substituísse por uma única força aqui, a gente teria a força peso. Então, para estar em equilíbrio, a força que o guindaste está fazendo é exatamente igual ao peso dessa bobina, porque está justamente uma alinhada com a outra. O que difere isso aqui do caso anterior, porque tem aquele cara ali puxando o carro para o lado dele, e isso faz com que gere essa força a mais ali no problema. Por enquanto, tudo bem, gente? De boa. Beleza? Obrigada, galera. Vamos lá? Continuando, tá. Aquilo foi um problema simples que a gente já até trabalhou com coisas parecidas na aula 1. Agora a gente vai ver algumas coisinhas mais complicadinhas, né? Porque o que a gente viu até agora eram estruturas presas por cabos, né? Por cordas, haste, sei lá. Mola, né? Tinha um exercício com mola também. Mas nem tudo está sendo suportado, sustentado por esses tipos de elementos. Por exemplo, o lustre. O lustre, ele está chumbado na parede, ele não está pendurado, o meu no caso, não está pendurado por um cabo, ele está conectado no teto, né? Chumbado no teto. Então, esse é um tipo de apoio que a gente, de forma de sustentar uma estrutura que a gente não tinha considerado antes, né? O carro ele está apoiado nas 4 rodas, certo? Então, também a gente não tinha falado sobre esse assunto. A maçaneta da porta ela está fixa ali por parafusos na porta, onde eu posso girá-la, né? Mas eu não consigo arrancar a maçaneta, só se eu tivesse um pé de cabra, talvez, ou umas chaves de fenda. Enfim, então existem outras formas de sustentar os objetos que a gente ainda não viu e a gente vai começar a ver agora. Então, olhando esse exemplo aqui, essa figurinha, a gente tem aqui um guindaste para variar, uma força peso aqui que ele está suportando de 2.400 quilogramas e ele está preso na parede aqui por um pino e por um rolete. Vocês não sabem ainda o que é isso, né? Mas a gente vai aprender o que são esses apoios, como que ela está fixa direitinho, tá? Aqui eu estou falando que é um pino e um rolete, mas eu vou explicar com mais detalhes. Portanto, o jeito que, por ela estar presa dessa forma na parede, a gente vai substituir esses apoios, esses suportes, por forças, porque eles estão fazendo forças de forma que você consegue sustentar o objeto no lugar, deixar ele estático, né? Deixar ele na sua situação de repouso. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, como fazer esse desenho e também como determinar essas forças. Então, vamos lá?
Próximo slide é falando um pouquinho sobre as reações de apoio. Agora a gente vai lá pro OneNote. Deixa eu achar ele aqui. Só um pouquinho que eu acho que ele não... Ah, tem uma mensaginha aqui. Deixa eu abrir aqui. Você, Sim, para quando que você vai marcar a data da atividade prática mesmo? é pro dia da prova, tá? Aquela data, que dia que é a prova mesmo que a gente viu Dia agorinha? 5. Isso, é para esse dia, atividade prática, tá bom? Então, já abri aqui, agora eu vou compartilhar com vocês. Tá lá. Bom, estão vendo aí a tela do OneNote, né? Vou começar a escrever aqui. Vamos falar um pouquinho sobre reações de apoio. Bom, a gente viu lá nas aulas passadas alguns tipos de reações, que era o do cabo, da mola, da haste, corda, enfim. Hoje a gente vai falar sobre outras, que é, basicamente, a gente vai falar sobre rolete, pino e engaste. Então, aqui está escrito rolete. Eu vou escrever o que esse cara vai restringir de movimento. Então, um rolete restringe o movimento de translação do objeto em uma única direção. Eu acho que esse é o apoio mais comum que tem. Quase todas as coisas estão apoiadas dessa forma, ok? Então, eu vou fazer um desenho aqui para que vocês entendam melhor esse negócio. Aqui é uma viga horizontal ali, apoiada no chão. Então, vou escrever, esses cabelinhos aqui é o chão, a rodinha ali é o rolete, é um rolete. E aqui é uma viga, sei lá, podia ser qualquer outro objeto, podia ser uma calculadora. Viga. E a representação desse cara no diagrama de corpo livre, que a gente vai fazer muitas vezes, é da seguinte forma. Eu substituo aquele roletezinho, aquela rodinha que está ali embaixo, por uma força. Então, vamos lá, gente. Como que eu vou direcionar essa força? Veja, a rodinha faz força sobre o chão. E o chão impede com que essa viga entre dentro dele. Certo? Então, imagine, vocês devem estar sentados numa cadeira. A cadeira está sobre o chão, fazendo força sobre o chão. Força, peso e ainda a força do teu peso sobre a cadeira. Força, peso do peso próprio da cadeira, sei lá, minha cadeira pesa 5 quilos, por exemplo. E ainda tem mais o peso do teu corpo sobre ela. Beleza, esse objeto, a cadeira, ela está apoiada no chão. Então, se ela faz, vou chutar aqui, uma força de 1000 newtons sobre o chão faz uma força de quanto sobre a cadeira? 1000 também. 1000 também. Só que qual que é
o pulo aqui? Que a minha força, a força que a cadeira está fazendo sobre o chão, é uma força vertical para baixo. E a força que o chão faz sobre a cadeira é? Vertical para cima. Perfeito. Exatamente. Então, essa é a questão. Essa é a reação do tipo rolete. É uma força de reação oposta à força que está sendo feita sobre o chão. Pode ser sobre a parede também, tá? Então, aqui a gente coloca a força apontada para cima, evitando, no caso, se você olhar o desenho da esquerda, que a viga entre no chão. Professora, mas a força que ele está fazendo, não está fazendo para baixo? Isso, a força que a gente está fazendo é para baixo. Perfeito. Continua. Então a seta não tem que ser para baixo? Se eu for considerar a força que eu estou fazendo, então vamos fazer esse exemplo que eu estava falando aí para vocês. Só para ficar clara essa parte. Então, aqui está a cadeira, né? Nossa, ficou uma cadeira muito fera, hein? Tá 10, né? Tá lindo. Deu uma erradinha aqui no final, mas não dá nada. Então, ó, a cadeira, ela faz uma força, peso. Vou colocar no meio dela aqui, mais ou menos, né? Para baixo. Vou chamar aqui, ó, peso. Beleza? É isso, né? E o chão? Que força que o chão faz? Para cima. Exato, a mesma. Pra cima. Isso. Como a cadeira ela tem 4 pés, poderíamos dizer que vai 1/4 da carga para cada pé. 1/4 do peso. Para cada pé. Certo? Então é isso. Foi o Gabriel que comentou, né, Gabriel? Uhum. Entendeu? Então, sim, a gente tem a força provocada pelo objeto. Pode ser força-peso, mas pode ser outra carga. Podia ter aqui em cima um gatinho. O gatinho está em cima da cadeira, que também faz uma força sobre a cadeira. Beleza? Beleza. Com um gato bravo. Né? Oi? Com um gato bravo. Um gato bravo? Não, não tá bravo não, gatinho fofinho. Então tá, deixa eu apagar esse negócio aqui. Então é isso que a gente vai analisar. A gente vai analisar as forças que estão ocorrendo externamente. Pode ser o peso, pode ser outras cargas, podia ter um motor em cima da viga, podia ter um prédio em cima da viga, podia ter um robô em cima da parada, podia ter uma central de computadores, sei lá, enfim. Isso aí provoca cargas, mas a gente tem que estudar o que o ambiente faz sobre esse objeto, de resposta, no sentido de reação. Por que a gente precisa estudar isso? Porque se você for projetar alguma estrutura, alguma peça, você vai ter que analisar as forças que estão ocorrendo ali. E não é simplesmente as forças, sei lá, força-peso, a força externa. Também tem a força que o objeto faz para você conseguir projetar direitinho as pecinhas. Muito bem, esse foi o primeiro, ó, um rolete restringe o movimento. Ixi, vai acabar a nossa aula daqui 10 minutos. Não tem problema. Restringe o movimento de translação do objeto em uma única direção, tá? Em uma única direção. Então, a cadeira faz força na vertical, o chão faz força na vertical também, com sentido oposto. Se fosse, sei lá, eu apoiada aqui na parede, tá? Então, se eu empurrar a parede aqui do lado, a parede faz uma força contrária, na mesma direção. Então, se eu faço uma força horizontal, a parede faz uma força horizontal contra mim. Por isso que minha mão não atravessa a parede, porque ela está reagindo à força que eu estou fazendo. Próximo, vamos falar sobre pino agora. Também muito comum. Inclusive, a dobradicinha ali do laptop, do notebook, ela é um apoio do tipo pino. E ela que mantém a tela do notebook aberta. Então, vamos lá. Um pino
De pino tem certas pessoas aqui. Oi? De pino tem alguns que entendem. Ah, muito bom. É parafuso, né? Não entendi. Então, pino restringe o movimento de translação. Translação, pessoal, é tipo eu ir daqui para cá, tá? Então, eu atravessar alguma coisa, por exemplo. Então, se eu movimentar o objeto daqui para cá, eu estou fazendo translação. É diferente de rotação, que é de girar. Basicamente é isso, tá? Então, movimento de translação do objeto em duas direções. Pensando isso no plano XY. Se fosse pensar tridimensional, daí também tem a direção Z, tá? Mas a gente vai trabalhar com problemas bidimensionais. Senão o negócio fica muito nervoso já no início. Vamos lá, vamos desenhar um pino aqui. Desenhei a viga. Isso aqui é só para mostrar que teria mais coisa pro outro lado. Eita, que beleza, hein? Fechou meu OneNote aqui. Deixa eu abrir de novo. Aí, pera lá. Agora vai. Pronto. Tá lá, então desenhei a viguinha. Vamos desenhar um pino aqui. Nossa, ficou meio esquisito. Então, novamente, esse negócio aqui é o pino. E embaixo é o chão. Então, esse aqui é o chão. Esse cara aqui é o pino. E aqui, logicamente, a gente tá falando de uma viga, mas podia ser qualquer... Pô, fechou de novo, cara. Não tá compartilhando, né? Não. Vamos lá. Beleza. Isso aqui, quando eu tiver um objeto preso por um pino, a gente vai substituir a força, o pino, na verdade, por duas forças. Como está dizendo aqui, um pino restringe o movimento de translação do objeto em duas direções, ou seja, a gente vai ter uma força de reação em X e uma de força de reação em Y. Então, posso chamar aqui de, sei lá, Fx e Fy. Basicamente é isso. Então, eu estou impedindo o movimento em duas direções. Mas ele pode... Deixa eu colocar aqui uma observação. O pino permite... Letra feia? Permite apenas a rotação do objeto. Por isso que eu falei para vocês que a dobradiça do... É que eu estou olhando o notebook aqui, né? Daí por isso que eu lembrei dele. A telinha do notebook, ele gira tipo uma dobradiça, né?
Então, essa dobradiça, ela pode rotacionar, mas eu não consigo movimentar a tela do laptop para a direita, assim, tipo, tirar ela da dobradiça para a direita ou arrancar para cima ou para baixo, né? E nem puxar ela apenas tomba, ela faz apenas movimento de rotação, a dobradiça, mas ela não vai para cima nem para o lado ou para frente. Ficou claro? Ficou. Ficou? Uhum. Então é isso, é um elemento muito utilizado também, esse tipo de apoio o pino. E o último, que eu acho que talvez é o único que vocês devem ter ouvido falar, não sei. Nem sei se vocês já ouviram falar em engaste. Engaste. O engaste é o famoso chumbado, tá? O engaste não permite a translação em nenhuma direção e também não permite a rotação. Então, ó, esse tipo de método de fixação, o engaste, ele é muito comum, tá? Vocês têm vários exemplos na casa de vocês. Por exemplo, vou mostrar esses exemplos, né? O lustre, se ele está totalmente preso no teto, é um engaste. Você não consegue movimentar ele nem em X, né? Imagine na parte que ele está fixo. Nem em X, né? Vamos pensar assim. Nem em Y, sei lá, para frente e para trás. E nem em Z, nem para cima e para baixo, porque ele está chumbado ali no teto. Outro exemplo, sei lá, o piso. O piso, ele está colado no chão. Você não mexe ele nem para frente, nem para trás, nem para cima. E você também não consegue girar esse negócio, né? Porque ele está preso, totalmente fixo no chão, digamos assim, né? Estou falando do piso que está sobre o chão. Deixa eu ver outros exemplos. O interruptor, né, de luz, ele está lá, fixo na parede. Você não consegue mexer com ele nem em X nem em Y, né? Nem consegue girar. Tudo bem, o botãozinho em si você consegue girar, então você sabe que ali tem um pino, porque pino pode girar. Mas digamos a tampinha você não consegue mexer ela está totalmente fixa na parede. Entre outros exemplos, então tudo que está chumbado, que está preso de forma que você não consegue arrancar ele, né? Porque ele tem essa. Claro que você consegue, tudo você consegue arrancar, né? Nada que um pé de cabra, um martelo não resolva. Mas digamos na sua situação natural, ele não vai exercer esses movimentos. Ele está preso, está fixo na onde você